O Melius anunciou a aprovação de uma nova estratégia de tesouraria pelo Conselho de Administração, que inclui investimentos em quê? Bitcoin. A empresa adquiriu 45 bitcoins e 72 centavos por aproximadamente 4 milhões e 100 mil dólares, a um preço médio de 90 mil dólares por unidade. A aquisição oferece a infraestrutura de criptomoedas para o mercado financeiro. A empresa considera que o Bitcoin é um ativo estratégico de longo prazo e uma reserva de valor superior ao dinheiro fiduciário. A companhia apontou que o real perdeu 87% de seu poder de compra desde sua criação lá em 1994, enquanto o Bitcoin teve uma valorização média anual de 77% em dólares nos últimos 10 anos. É uma avaliação difícil de fazer, né? E usar o Bitcoin como estratégia de tesouraria e desenvolver um ganho de performance é uma tática, gente, financeira que está sendo usada por várias empresas. Vamos conversar então sobre esse procedimento, sobre esse processo com Tasso Lago, fundador da Financial Move. Tasso, seja muito bem-vindo, bom dia para você. Por que é positivo e quais são os riscos? Conta pra gente. Bom dia, meu querido, obrigado pelo convite. Bom, é positivo porque, primeiramente, o Bitcoin é um ativo dolarizado, né? Então ele serve como, no nosso caso, uma proteção cambial. E os riscos são a volatilidade do ativo para uma empresa. No geral, eu vejo muito importante o passo como na visão de marketing, né? O Brasil inteiro vai falar sobre a Melius, que a Melius comprou o Bitcoin. Então isso vai atrair demanda compradora, provavelmente para o papel da ação, igual já fez com outros ativos, como a MicroStrategy, que tem hoje cerca de 250 bilhões de reais em Bitcoin, mas vem comprando desde 2020. Bom, você estava comentando um pouquinho sobre o fato de ser dolarizado, né? Ou de ser uma forma de você fazer uma proteção cambial. Nesse sentido, o Bitcoin ele tem uma tese sobre ser uma moeda, né? Nesse sentido, ter uma reserva de valor, mas a força dela ainda depende da conta associada ao dólar, é isso? De uma outra moeda. Conta um pouquinho mais para a gente sobre essa intenção. Como é que a gente consegue dar valor, de fato, valor à moeda Bitcoin, dado que ela ainda depende, por exemplo, da moeda dólar? Ela não depende da moeda dólar, mas como ela tem uma paridade, toda moeda tem uma paridade com relação a algum ativo. Como o dólar ainda é a maior moeda mundial, a mais utilizada, ela serve como benchmark, como ativo de comparação. Mas quando você olha o Bitcoin com relação ao dólar, ele vem se apreciando ou o dólar se depreciando ao longo do tempo. Eu falo isso porque a gente sempre fala, o Bitcoin subiu. Mas na prática, será que é o Bitcoin se valorizando ou a depreciação da moeda fiduciária que vem acontecendo mediante a expansão de base monetária? Então, o Bitcoin hoje ele é validado pela sua descentralização, pelo número de usuários em sua rede, pelo número de valor transacionado. E a cada dia mais, existem mais pessoas querendo investir em Bitcoin. Isso gera uma demanda crescente e exponencial. Tanto é que estamos aqui falando sobre cripto e Bitcoin e o Trump adotando o Bitcoin como uma reserva dos Estados Unidos. E lembrando que o Trump passa a endossar criptomoeda por interesse político de votos. O Trump, que no primeiro mandato tinha um outro posicionamento, né, em relação às criptomoedas, ele veio nesse segundo mandato com uma aposta aí mais forte, né, dizendo que ia realmente apoiar e transformar os Estados Unidos no lugar que mais apostava nessa tecnologia, mas ele também teve alguma rusga aí com a comunidade que apoia as criptomoedas ao anunciar que não seria só o Bitcoin, que tem outras moedas que poderiam compor essa reserva. Qual que é o debate em relação ao Bitcoin e outras moedas no campo das criptomoedas? Assim, existe uma possibilidade de entrada de outras moedas fragilizar o campo mesmo e essa comunidade dos criptos? Na minha visão, que estudo esse mercado há cerca de 8 anos, o Bitcoin faz sentido ser uma reserva estratégica, porque uma reserva estratégica ele é algo que o país quer obter e deter frente a outros, né? Para ele ter um controle áspero, para a China não comprar mais Bitcoin que os Estados Unidos, por exemplo. Agora, moedas como Cardano, como Ripple, como Solana, são projetos de tecnologia. A própria Cardano nunca entregou nada demais em termos de tecnologia para o mercado cripto. A Solana entrou num hype, né, numa euforia com relação a muitas meme coins serem criadas, inclusive tivemos o caso polêmico do Milei,
isso também gerou uma nova pauta entre eles e hoje já temos uma lei em projeto para tentar amenizar os golpes, aspas, né, que existem em criptomoedas, porque é muito fácil hoje você criar uma cripto e se gerou uma farra de criar meme coins, como por exemplo a Trump, a Melanie, a Libra. Então são projetos que são questionáveis, digamos assim, e a gente já está olhando com outros olhos. E também existe um quê de uma chateação do mercado cripto com relação aos filhos do Trump, né, postarem Twitter e fazerem operações de trading, de compra e venda, especulando que o pai iria falar sobre Bitcoin, o que nós chamamos de inside trading. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa chateação com a criação da meme coin, do Trump entrando nisso, explicasse também para o público melhor o que é a meme coin, né? Porque tem uma dificuldade às vezes de entender o que é exatamente isso, de que forma esse tipo de moeda opera. Então, uma meme coin é uma moeda de comunidade. Ela não necessariamente tem uma utilidade. Agora, moedas como, por exemplo, que são meme coins como a Shiba e a Doge já começam a ter alguma utilidade, lembrando que a Doge pode ser utilizada como moeda de pagamento dentro do X, que é o ex-Twitter, que foi comprado pelo Elon Musk. Mas meme coin, no geral, é moeda de comunidade e simplesmente é uma métrica de engajamento de pessoas comprando. Uma criptomoeda, como por exemplo o Ethereum, ela tem utilidade. Ela serve para algo na rede, ela serve para validar as transações na rede, ela serve para remunerar. Então hoje o Ethereum gera bilhões de dólares em taxa anualmente. Então, as cripto, no fim do dia, são empresas de tecnologia. E o Ethereum já é uma empresa que gera lucro. E ao longo do tempo, da sua fase de maturidade, elas começam a curvar, né? Gerar mais receita e a receita exponencializa. Assim como foi com Uber, assim como foi com Nubank, são empresas de tech que vão crescendo. Então, o Ethereum já é uma empresa que é um grande exemplo de tecnologia bem sucedida e com uso. Meme coin é simplesmente especulação. E, infelizmente, as pessoas gostam de cassino, né? Gostam de especular. Eu ia comentar até, você falou, meme coin tem um quê ainda desse gosto pelo bet, né? Só que dentro de uma comunidade, com uma temática, Mas, e aí, tentando aproveitar um pouquinho uma coisa que você falou aí sobre a diferença entre ter utilidade e não ter utilidade, aproveitando para a gente falar um pouquinho mais sobre criptomoedas em geral, porque é um tema que a gente cada vez fala mais, mas ele é difícil de entender, porque não está dada ainda toda a aposta que se fez em relação às criptomoedas, né? Então, na verdade, assim, quando você fala em utilidade, utilidade como meio de pagamento, uma das coisas que você estava colocando, e dentro de um determinado ambiente. Agora, tem uma outra questão quando surge as criptomoedas, que é a ideia delas não serem inflacionárias como outras moedas. Até aqui a gente mostrou no VT, de que o real perdeu X, agora não lembro o valor exato, mas perdeu mais valor e o Bitcoin ganhou valor. Isso porque a tese geral das criptos é que elas são limitadas em termos de emissão, coisa que a moeda tradicional, as moedas fiduciárias não são, né? Governos podem emitir, isso pode gerar um problema de perda de valor. Agora, comenta um pouquinho comigo, então, sobre essa utilidade das criptos e esse valor da cripto nessa sua utilidade de não poder ser tão inflacionário, de ser alguma coisa restrita. E como que isso se sustenta quando a gente tem várias criptos, né? Eu posso não ter mais emissão de uma cripto, mas eu posso ter várias criptos. Isso se sustenta? Como é que você vê essa relação? A comparação que você estava fazendo, Mari, que a gente deu há pouco, né? Que o real, desde sua criação em 94, perdeu 87% de seu poder de compra, enquanto o Bitcoin, desde que foi criado, ganhou 77% de valorização. E acho que só para falar um pouco, moedas, por que perde o valor, né? O que é esse que é inflacionário? Tem mais emissão, a economia vai avançando, você vai tendo mais meio de pagamento em circulação e aí esse meio de pagamento perde valor. Ao contrário das criptomoedas que seriam restritas, a própria tecnologia do blockchain permite, né, essa emissão de moedas de maneira descentralizada, onde a decisão não cabe a um governo, por exemplo, que resolve emitir demais para fazer política monetária. Isso é parte de um valor que se aposta, né? Mas comenta um pouquinho mais sobre essa essência aí das criptos e como que isso dialoga com as várias criptos. Então, vamos lá, vamos dividir por partes aqui. Você falou sobre ter diversas criptos e como isso se sustenta com a pulverização entre diversas criptomoedas. Lembrando, para ser bem simples, né? Cada cripto representa uma empresa, um projeto de tecnologia. Então, tem cripto que pode ser inflacionária.
tem cripto que pode ser deflacionário. Então, cada projeto ele tem uma premissa, uma proposta única de valor. E aí você vai analisar mediante se aquela proposta econômica faz sentido, se existe demanda por aquele token. Agora, com relação ao real, ao Bitcoin, o Bitcoin cresceu muito mais que 70% ao ano se você for contabilizar desde lá o início. Mas desde Bretton Woods, né, a moeda fiduciária, que é a tese central das criptomoedas, ela perdeu o lastro em ouro. Então, antes, você podia gerar dinheiro, né, baseado na quantidade de ouro que você possui. Quando teve o Tratado de Bretton Woods, onde as economias precisavam se endividar para acelerar a recuperação, isso acabou sendo algo desenfreado. Então, uma premissa do mundo das criptos, de quem investe bastante em cripto, é que a impressão de dinheiro, aspas, né, a expansão de base monetária tem sido feita de forma descontrolada, acima da geração de riqueza, acima do PIB, e o próprio Saylor, né, que é o fundador, o CEO da MicroStrategy, ele fala que ele compra Bitcoin porque o dólar vem se depreciando ao longo do tempo. E, no geral, o próprio dólar perdeu cerca de 70%, 80% do valor do tempo nos últimos anos. Mas, ainda assim, ele perdeu menos que o real. Então, a gente vê uma desvalorização porque as economias ficam rolando dívida e fazendo dívida o tempo todo para acelerar crescimento. A gente tem troca de governos de 4 em 4 anos, então, basicamente, de 4 em 4 anos, cada governo quer pôr seu nome na história, né? Então, aí, às vezes, acelera os gastos, compromete a dívida pública, e aí fica essa gangorra. O Bitcoin ele não pode ser impresso além de 21 milhões de unidades. A gente tem uma base de valor sendo gerada cada vez maior e a oferta não aumenta. Ou seja, a oferta, todo mundo já sabe que vão ser 21 milhões. Então, quando você vai gerando mais riqueza, porque se você for ver o número de receita gerada pelo universo cripto nos anos, ela vem crescendo exponencialmente. Então, se você gera mais receita exponencialmente e a base, né, de valor, de oferta, ela não aumentou, quer dizer que existe uma apreciação daquela moeda. Mas, se a gente for falar do geral, existem milhões de criptomoedas. E cada criptomoeda é um universo por si só. Então, é um tema que a gente teria que falar mais tempo. Mas o Ethereum é a segunda mais famosa e vale a pena o estudo aí também. Vou fazer uma última pergunta rapidamente. A gente estava falando que não é novidade essa coisa das empresas como um todo, fazerem reserva com Bitcoin, com criptomoedas. A novidade é o Trump anunciando que vai fazer uma reserva com criptomoedas. De que forma isso vai mexer com Bitcoin, com outras criptomoedas? O que a gente pode esperar dos próximos meses? Bom, o mercado tem sido bem volátil com relação ao Trump, né? Quando ele ganhou a votação, o Bitcoin sai de 70 para 108 mil dólares, hoje nós estamos em 89 para 90 mil dólares, ou seja, ainda estamos bem positivo, mas está muito volátil com relação aos twitters, né? Ao Trump falando que vai fazer a guerra das taxas ou não vai. Então, isso não só afeta as bolsas, como afeta a criptomoeda. No geral, quando o Trump endossa e ele toma algumas ações, como, por exemplo, a SEC ser mais amigável a regulamentar as criptos, a gente tem um olhar mais atencioso para esse setor, o que é algo positivo, porque quando se está validando, a gente tem mais empresas comprando Bitcoin, a gente tem mais fundos como BlackRock e Fidelity dizendo que um portfólio tradicional tem que ter 1, 2, 3% em Bitcoin e cripto, e essas empresas, fundos gestoras, são inclusive investidoras de novas criptos, né, na prática de venture capital ou capital de risco. Então, a gente está vendo uma profissionalização desse mercado, o que eu enxergo como uma onda de capital do tradicional entrando muito grande. Então, na minha visão, todo esse endosso do Trump e consequências disso quer dizer o quê? Que os fundos estão entrando em cripto pensando como se fosse uma onda. O mar vai crescer de nível, o mar vai fazer uma onda, vai entrar trilhões de dólares nesse mercado, porque o mercado vai se profissionalizar. Na minha visão sobre o mercado cripto e mercado financeiro, o mercado financeiro vai ser disponibilizado, tokenizado dentro do mercado cripto. Ou seja, títulos de
renda fixa, crédito privado serão acessíveis através de um investimento em uma criptomoeda. Isso vai permitir com que a gente integre a economia global. A gente estudou Revolução Industrial, a gente estudou as guerras, mas e cripto é a revolução do dinheiro. Por quê? Com a internet, após a Revolução Industrial permitiu que a gente produzisse mais e mais rápido. Com isso, se precisou integrar o mundo, porque as fábricas precisavam escoar sua produção para os outros países. Como que você começou a integrar? Internet. A internet permitiu que um fornecedor da China negociasse com o Brasil uma importação ou uma exportação e chegasse, né, de forma melhor e com menos atrito. Mas como você paga? Então, hoje, as criptos, né, são uma revolução que vem cada vez mais facilitando e integrando o sistema financeiro mundial. Para mim, essa é a visão do impacto das criptomoedas no mundo, que é gigante. Maravilha, muito obrigado, Tasso Lago, fundador da Financial Move. Até uma próxima, excelente fim de semana, viu? Obrigado, para você também. Tchau, tchau.